Olá pessoal, olha que legal essa plataforma que eu vou mostrar para você hoje. É a nova plataforma da Start Informática, onde ela está ofertando todos os seus cursos agora para os seus alunos na modalidade EAD. É uma plataforma muito legal e uma plataforma muito completa. Aqui você tem acesso a todos os cursos da Start Informática e você escolhe o melhor horário e o melhor dia para você estudar. Isso é muito bacana, você está no controle. Eu vou mostrar um dos cursos da escola só para você ficar com aquele gostinho de quero mais. Aqui, quando você vai fazer o curso, você já tem acesso a todas as aulas, a todos os exercícios, você tem o controle total do seu curso. E olha só que qualidade de curso é esse, pessoal! Já deu vontade de fazer seu curso, né? E aí, tá esperando o quê? Clique já nesse botão iniciar e vem fazer aula com a gente na Start Informática. Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Liderança Eficaz. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Start Informática. Que saudade de vocês! Que bom estar aqui novamente com vocês, trazendo conteúdo, trazendo interatividade, diversão e principalmente trazendo um pouco da Start Informática para você que está aí de casa aprendendo com a gente, mesmo em pandemia, mesmo aqui durante tudo isso que está acontecendo. Estamos juntos, estamos trabalhando juntos e vamos seguir juntos, hein? Olha, hoje eu tenho até que pedir desculpas para vocês, né? Essa live já deveria ter acontecido semana passada, mas por motivos técnicos a gente não conseguiu fazer. Mas hoje viemos com força total e eu tenho certeza que essa vai ser a melhor live que a gente já fez aqui na Start Informática, hein? Não sei se vocês já viram, mas a gente está de cara nova, olha que legal. Hoje a gente está agora aqui com uma pegada azul, verde, um negócio bem legal, bem bacana mesmo, porque o nosso assunto é um assunto muito bacana, que é CorelDRAW, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Eu acho que vocês perceberam que eu estou muito animado, né? Porque a live de hoje vai ser muito legal e eu preciso da sua participação para isso, hein? Então já vá comentando o seu nome, de onde você é, se você trabalha com design, já mexeu no CorelDRAW, se já fez arte, se é que nem certas pessoas que estão do meu lado aqui que utilizam o PowerPoint para fazer artes. Bom, vamos lá, hein? Eu quero saber. E além disso, eu também estou com uma presença muito bacana aqui do meu lado, de um profissional incrível que domina o CorelDRAW tão bem quanto eu. Diga-se por passagem, né? Afinal, foi eu que ensinei, né? Então ela tem que aprender muito bem, ela manja muito bem. Andressa, dá um oi para essa galera. Conta que você tá muito animada e que eu faço arte muito melhor que você. Olá pessoal, tudo bem? Eu apareço aqui no cantinho. Tá, agora sim. Olá pessoal, bem-vindos a essa live. O Igor é muito bom, mas eu sou melhor. Aí, tá humilde também, né? Claro, e é um assunto que a gente adora, então fica ligadinho. Live hoje promete, hein? Ó, eu tô vendo que já tá o Wesley, a Rosalba tá comentando. O que eles já falaram pra gente, hein? Eles falaram que chegaram. Ó, a Rosalba falou que já chegou. Finalmente, né, Rosalba? Oba, finalmente. O Wesley, estou na área. Não sei porque o Wesley não tá dormindo hoje. A Rosalba falou que será a mais top das tops. Cheguei até cedo hoje, quero me aperfeiçoar no Corel. Isso aí, Rosalba, hein? Hoje promete, hein? Eu vou mostrar pra vocês, vou contar um pouquinho sobre o Corel, um pouquinho sobre como eu comecei. E a proposta hoje é fazer um negócio bem legal, uma interatividade bem rápida, bem bacana, né, Andressa? Isso mesmo? Bom, bora lá então. Vou mostrar pra vocês agora, pra gente começar, como eu costumo fazer em quase todas as lives, eu trouxe uma frase bem bacana para contar para vocês, né, para inspirar o dia de vocês, fazer com que essa noite se torne ainda mais especial e ainda mais produtiva nessa nossa live. E olha, a frase que eu separei é aquela frase para te dar um empurrão e falar, poxa, tem que seguir, hein? Vamos lá, ó. A jornada, ela é sua e ela é somente sua. Outras pessoas, elas podem até caminhar com você, mas ninguém pode caminhar por você. Então vamos lá, hein? Levanta já aí do sofá. Já pega seu computador, põe do lado do telefone aí. Vou fazendo aqui, você vai copiando daí. A gente vai fazer um negócio bem bacana. Eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje. E eu vou trazer um conteúdo bem legal. Promessa, hein? Promessa pra vocês. Promessa sim, eu tô falando que eu vou cumprir, né? Como é que faz sinal de promessa? Promessa, né? Promessa. Promessa pra vocês. Promessa. E aí, dizem também nos comentários se vocês gostaram do novo layout aí, da nova cor das nossas lives aqui. Se ficou bacana, se não ficou bacana. A Andressa falou que foi a mais bonita que eu já fiz. E que ela não daria conta de fazer outra igual. Você tá falando isso porque foi você que fez, né? Lógico aí. Ó, o Wesley falou assim que a Andressa aprendeu direitinho com o Igor. Isso aí.
Não, eu aprendi eu- com o Igor e agora eu tô ensinando, né, Ele tá Igor? querendo falar que você é enrolado que nem eu. Tenho certeza, conheço o Wesley. Não é assim não, hein? Não é assim não. O Wesley, você larga de enrolar a gente aqui, hein? Bom, Ele pessoal. não pode falar isso, não. Minha parte do trabalho eu fiz, falta você. É verdade, o Wesley que tá enrolado aí. Ó, pessoal, vamos lá então. Vamos começar a falar um pouco mais sobre o que a gente tem pra hoje, pra essa live, pra esse assunto tão legal. Sim? Ó, tem pergunta A aí, vamos Luana lá. perguntou assim, tem quanto tempo que começou já a trabalhar com CorelDRAW? Vixe, com CorelDRAW, boa pergunta, Luana. Olha, que eu me lembre mesmo, tem mais ou menos uns 6, 7 anos que eu trabalho na área, né? Produzindo, criando logos, artes no geral e principalmente no CorelDRAW. CorelDRAW foi onde eu entrei a primeira vez, o primeiro software que me apresentou para fazer artes, né? Para desenvolvimento, para criar mesmo identidades visuais, e foi aquele que eu me apaixonei de cara. Falei, poxa, é perfeito isso aqui, é lindo. E foi o que eu me apaixonei muito. Trabalho no Illustrator, no Photoshop, mas o que eu gosto mesmo, que eu uso todos os dias, uso mesmo todos os dias, é o CorelDRAW. E olha, eu uso bastante, uso bastante mesmo. E uma prova disso é que empurrei o CorelDRAW na Andressa, né? Falei, não, Andressa, o Corel que é bom, segue aí que vai dar certo. E foi aonde também ela seguiu, né, Andressa? Isso, também uso só o CorelDRAW. Não tenho muita familiaridade com o Photoshop e o Illustrator, porém sei usar as ferramentas básicas. Eu vou falar um pouco sobre isso ainda mais pra frente da live, mas a gente vai ver que o CorelDRAW ele tem muita facilidade, ele é aquele negócio que faz de tudo nele. Você consegue fazer várias coisas nele. E é bacana usar o CorelDRAW nesse ponto, quando você casa o CorelDRAW com o Photoshop, com o Illustrator, para dar um trabalho ainda maior. A gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Ó, vi também que a Daís entrou na nossa live. A Rosalba falou que ficou muito bom. Lógico que ficou muito legal. Olha que layout mais lindo, que layout bacana. Vou manter esse layout agora pro resto da semana. Não, brincadeira. Você é convencido, Durante hein? as sequências. Ó, o Wesley falou também assim, ó, João Vitor, seja bem-vindo. João Vitor é nosso aluno, hein? Firme e forte, hein, João Vitor? Isso aí. Bom, pessoal, pra gente começar então, já vou até explicar pra vocês, né? A gente lançou semana passada a respeito dessas lives, dessa sequência de lives sobre CorelDRAW. E hoje é a nossa primeira live falando sobre o CorelDRAW. Então vamos dar uma pincelada geral. Eu não quero mostrar para vocês fundamentos, as ferramentas, as técnicas, teorias. Não, eu quero trazer prática para vocês. Eu quero desenvolver e criar artes juntos com vocês aqui agora, tá? Então eu preciso que vocês me ajudem, tirem dúvidas, façam perguntas. Vamos fazer uma aula bem interativa para que vocês consigam capturar o máximo possível de conhecimento aqui, tá bom? A Andressa tá do meu lado, ela tá supervisionando tudo aqui, então já podem comentar que ela vai ler o comentário de vocês na hora, tá? Isso aí, fechou, Andressa? Bora lá então. Bom, para começar, eu quero mostrar para vocês, né, esse software tão legal que eu defendo com unhas e dentes, que é o CorelDRAW. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Tá aqui. Bom, esse é o nosso querido CorelDRAW, né? Essa é a interface inicial. Eu estou utilizando para nossa aula a versão X8 do CorelDRAW. É a que eu tenho instalada aqui na minha máquina, que eu uso no meu dia a dia. E essa versão, ela é muito bacana, uma versão que ela não tem tantos bugs assim, não trava tanto, né? Depende muito da máquina, mas é uma versão que me atende muito bem. E eu tenho certeza que para vocês também do outro lado vai atender muito bem essa versão do Corel, né? Que é a X8. E assim, a primeira diferença que eu vejo do Corel por Photoshop, por Illustrator, quando eu bato o olho, é que é uma interface muito limpa. Vocês podem ver que ela é muito amigável. Não dá aquele medo quando vocês olham pela primeira vez, né? Quando a gente abre o Photoshop, você fala assim, meu Deus, e aí? E pra onde eu vou? Normalmente é uma interface mais escura, né? Isso atrapalha um pouco. Mas aqui no Corel eu vejo que isso é muito fácil. Eu gosto bastante mesmo. André, você sabe muito bem disso, né? Lembrando que para quem tem mais familiaridade com aplicativos com fundo escuro, né? É verdade. O Corel, ele também tem essa possibilidade. Então tem como você configurar também para ser uma versão escura. O modo noturno dele, digamos assim, né? Em vez de ficar clarinho, receptivo assim, ele fica um pouco mais escuro. É bom assim pra como noite, o Photoshop. Né? Exatamente. Bom, bora lá então, né? Essa é a nossa interface e eu vou mostrar pra vocês o que é o nosso desafio hoje, o que a gente vai fazer durante essa live. Vou abrir aqui um novo documento, eu estou na interface inicial, vou utilizar esse botão, deixa eu até colocar aqui na janela mais pequena para vocês poderem acompanhar comigo. Cadê? Esquerda. Ótimo.
Perfeito. Bom, então ó, aqui nessa abinha, no início, no começar, a gente tem esse link novo documento e é por ali que a gente vai começar. Nele já me aparece essa caixa de configuração, não vou me preocupar com nada disso. A única coisa que eu vou me preocupar é apenas mudar o modo de cor de CMYK para RGB, que a gente vai fazer uma arte para web, né, para mostrar no monitor, não é para impressão. Então a única alteração que eu vou fazer vai ser essa. Aqui em modo de cores eu vou colocar como RGB. Vou clicar em OK e tá lá, a gente já tem uma nova página, né, para a gente poder trabalhar e poder desenvolver nossas artes a partir de agora. Essas dicas do lado, eu vou fechar elas, que eu vou te dar as dicas durante a live. A gente não vai precisar usar essas dicas do Corel não. Mas se você está iniciando agora, quando você começa a desenvolver, né, começa a criar suas artes, quando você seleciona uma ferramenta, que você utiliza ela, já traz dicas daquela ferramenta. Então ajuda muito quem está começando. Por exemplo, o que esse A é? Ele é a ferramenta de texto. Você consegue clicar, arrastar, ele traz várias dicas, né, que para quem está iniciando ajuda bastante. Mas esse não é o nosso foco, então eu vou apenas fechar ele aqui. Pronto? Então a gente tem lá a nossa tela pronta, né, nossa área de trabalho que se chama limpinha. E o nosso desafio hoje é recriar do zero a nossa querida logo da Start Informática. A gente vai criar hoje nessa live a logo da Start do zero, hein? Já vou até abrir aqui o navegador, vou pegar lá no Google a nossa logo, né, da Start Informática. Vamos abrir aqui na imagens. Essa daqui. O nosso objetivo hoje é criar essa logo. Deixa eu abrir ela aqui. É criar essa logo do zero. A gente vai criar ela totalmente do zero hoje, hein, pessoal? E vocês vão ter que me ajudar, hein? Andressa, estão comentando? Como que o pessoal tá ajudando? Como que tá aí? Porque se vocês não comentar, a gente vai apelar. Eu vou apelar. Tá esperando, Zanella, aí. Eu quero ver, hein? Bom, vou baixando aqui já, ó. Vou baixar essa logo. Já abriu aqui. E lá no Corel, eu vou só clicar e arrastar ela para dentro do CorelDRAW. Então vou arrastar para dentro e vou colar ela. Tá lá o nosso exemplo. É essa logo que a gente vai fazer hoje na nossa aula, né? Na nossa videoaula. E eu vou mostrar para vocês como você pode criar essa logo totalmente do zero, tá? Mas antes de começar a fazer a nossa logo, criar essa logo totalmente do zero, eu queria conversar um pouquinho com vocês e contar um pouquinho do porquê, de fato, eu escolhi o CorelDRAW para usar, como foi essa trajetória, como que eu escolhi, como que foi os primeiros dias, como que foi o meu pontapé inicial. Porque muitas pessoas, quando vão começar a desenvolver, né, quando vão usar o Corel pela primeira vez, tem muito receio, fala, eu não dei conta de fazer, tá ficando feio, tá ficando torto, eu não consigo colocar no jeito que eu queria, nas cores e tudo mais. E isso é extremamente comum, né, Andressa? Isso é muito normal. Você que está começando agora, calma, fique tranquilo que é assim mesmo, tá? No começo você tem um pouco de dificuldade realmente, mas é aquela dificuldade que você vai aprendendo. Quanto mais você usa, quanto mais você codifica, né? Codifica não, estou falando de programação. Quanto mais você cria e desenvolve artes aqui, mais fácil vai ficando, mais comum vai ficando. Andressa, como que era para você no começo? Você tinha facilidade, dificuldade? Como que era? No começo eu tinha dificuldade, eu até usava bastante apenas as ferramentas. Mostra pro pessoal, dá uma olhada pra isso. Ai, tá tão difícil aqui. Eu usava apenas os recursos mesmo do próprio Corel. Então, assim, eu tentava realmente criar a roda e pra mim isso foi um pouquinho difícil. Criar a roda do zero, né? Do zero mesmo, né? Mas foi interessante, foi um aprendizado. As minhas primeiras artes ficaram bem feias. De todo mundo fica. As primeiras elas são bem complicadas, mas só as primeiras também, né? E eu lembro até que eu usei um bannerzinho, depois vocês vão aprender o que é esse banner. Que o próprio Corel sugere. E aí eu lembro que o Igor falou pra mim assim, olha, você pode pesquisar na internet, pode buscar outros, mas ele não queria falar de jeito nenhum que tava feio. É porque assim, o que eu estou querendo dizer é muito comum mesmo, todo mundo passa por isso, né? A gente pensa que para fazer uma arte, para ficar bonita, tem que se criar tudo do zero. E na verdade não é assim, né, Andressa? Longe disso. Aquela famosa frase, né? Nada se cria, tudo se copia. Dá para criar muita coisa, mas aquilo que dá para ser reaproveitado, utilizar sites parceiros, como por exemplo o Flickr, que a gente vai falar em lives para frente, ajuda muito, né? Ajuda. Aquele ganho de tempo extraordinário. Então é um grande diferencial, né?
Então no comecinho, gente, é normal, vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas não é nada que deva se apavorar, falar, e agora? Não vou mexer mais com Corel. Não, vale a pena. Tem que aprender, tem que ter um começo, e no Corel é muito bacana pra fazer isso, né, Andressa? Isso mesmo? E ó, o tema da nossa live hoje é o seguinte: CorelDRAW, devo aprender. Cadê? Ó, O Wesley colocou dessa, eu lembro. Era da Rádio Sintoniza que a gente exatamente. tinha. E aí eu criei. Foi quando eu comecei a criar, né, com o Corel. Foi nessa web rádio que a gente tinha. E aí as primeiras artes que tem lá, todas foram eu que fiz. Mas fica bem legal. Pra começo de conversa sempre é bacana, sabe? Quando você vai começando. E é engraçado que em Corel, não só no começo, mas todo mundo. Às vezes a gente olha assim uma arte e fala, reconhece, né, a arte de quem a gente fez, de quem é o estilo, né? Que nem o estilo que eu faço artes é muito diferente do estilo que a Andressa faz artes. E isso é... Por exemplo, né, essa arte aí que você fez, você se inspirou em mim, não foi? Jamais, ó. Esse modelo de arte que vocês estão vendo aqui, esse layout todo aqui que eu fiz, a Andressa nunca faria. Não. Ela faria uns negócios totalmente diferentes aqui, que eu conheço ela. Ela não faria isso aqui. Então, cada um tem um estilo também. É muito relativo, né? Porque aquelas pessoas olham e falam assim, essa arte sua ficou feia. Às vezes não ficou feia, né? Não ficou no estilo que a pessoa gosta, mas é muito relativo isso também, né? Muito. Isso É aí. muito legal, assim, quando você me manda uma arte e fala pra mim falar alguma coisa sobre a arte e eu bato o olho na arte e já sei se foi você ou não que fez. Exatamente. Isso é bem legal. Isso é verdade. Quando vocês começarem a entender mesmo, assim, falar, poxa, tô manjando mesmo de Corel, que vocês começarem a andar na rua e ver as fachadas, ver as logos, ver as placas, tu fala assim, essa placa poderia ter sido eu que fiz. Não, essa placa não fui eu quem fiz. Isso acontece com a gente, com todo mundo. É muito comum, é muito fácil que isso aconteça no dia a dia, tá, pessoal? Bom, então esse foi como a gente começou, né? Um pouquinho da nossa experiência que a gente teve inicialmente. E respondendo a pergunta da nossa live, devo aprender CorelDRAW? Devo aprender ou não? Olha, se você que está do outro lado assistindo essa live, não tá trabalhando atualmente, ou está trabalhando e quer ganhar uma renda extra, quer entrar em um mercado que ainda é pouco explorado, tem muita gente trabalhando na área, mas tem pouca gente que tem competência para realmente estar ali trabalhando. Então é um mercado que tem muito potencial ainda. Se você quer conhecer um pouco mais disso, quer ganhar dinheiro, quer passar tempo, quer realmente conhecer mais da área, vale sim muito a pena. É uma área muito bem remunerada, você pode trabalhar na sua casa, no conforto da sua casa, sem muita canseira, sem muita preocupação. Você faz seus horários, você faz o que você quiser, então vale sim muito a pena entrar nessa área, conhecer e aprender cada vez mais, tá? Por isso essa live é tão importante, para você que está aí do outro lado, que não está trabalhando e que quer começar a ganhar uma renda extra, tá? Vale muito a pena mesmo começar a trabalhar com isso. Bom, então vamos lá. Chega de enrolação, chega de bater papo, vamos para o que interessa, vamos criar a logo da Start Informática. Essa logo aqui, ó, totalmente do zero. Essa logo que vocês estão vendo aqui embaixo, totalmente do zero. A gente vai fazer uma live, vamos fazer essa logo hoje, vamos criar ela do zero mesmo. Então eu quero que vocês me ajudem, tirem opiniões, do que vocês tiverem dúvida aí, tá? Pra gente começar, sempre que eu vou começar a fazer um trabalho, que eu vou desenvolver uma logo, eu sempre analiso e vejo qual parte é a parte mais fácil, qual parte é a parte mais difícil, por onde eu devo começar e tudo mais. Eu particularmente gosto de começar pelas figuras e deixar os textos para o final, mas é critério meu também, tá? Qualquer pessoa pode começar de todo jeito, não tem uma forma errada ou certa de se começar uma arte. A gente vai começar fazendo essa bola aqui, esse vai ser o nosso objetivo agora, criar essa bola. Para a gente criar ela, eu vou dar um zoom aqui, ó, vou apertar no F2 no teclado e vou dar uma aproximada nela, só em cima da bola. E a câmera, cadê? Peraí que a câmera tá me cortando aqui dizendo Andressa. Ah, isso! Pronto. Então a gente vai recriar essa bola aqui agora. Pra gente recriar ela, eu quero que vocês prestem bastante atenção. O Wesley comentou? O que é? O Wesley disse que a parte mais fácil é a escrita. A parte mais fácil é a escrita. Mas nem sempre, né? Tem vezes que dá trabalho. Não, se for uma escrita que não tem uma fonte para aquela escrita, sim, né? Essa daqui vai ficar muito fácil. Vocês vão ver que ela é bem fácil de fazer. Então, ó, pra gente começar, eu quero que vocês olhem para essa imagem e comecem a desconstruir ela na cabeça. Comecem a ver ela, não no contexto geral, mas ver as partes separadas. Ver, por exemplo, que aquele as formas, fundo, né? Isso, as formas geométricas que estão nela. Vocês conseguem ver que o fundo, por exemplo,
ele nada mais é do que um círculo preto, o fundo principal. Aquelas ondinhas, né, aqueles riscas verdes que a gente tem ali, com aquele efeito de uma em cima da outra, aquele trançado, nada mais é do que quadrados. Quadrados não, né, que retângulos. A gente consegue ver também que depois que esse símbolo branco nada mais é do que um triângulo com as bordas arredondadas. A gente consegue ver depois que o nome é apenas um texto. Poxa, é muito simples, olha, um círculo, retângulo, 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 triângulo, texto. Pronto, é muito fácil. E é isso mesmo que eu quero que você tenha em mente. Para construir, para desenvolver essas artes, a maioria das artes que são feitas, que existem por aí, nada mais são do que retângulos e quadrados e círculos, linhas. Normalmente é isso que você utiliza, a não ser em uma arte muito bem elaborada. Mas o grosso mesmo que você vê no dia a dia não se passa disso, de formas geométricas. Né, Andressa? O que é? É, o Wesley tá abusado. Que coisa. Ele colocou aqui, aproveita e anota aqui qual é o nome dessa fonte, se é que você se lembra, né, Igor? A fonte da Start? É. Coitado. É. Bom, bora então. Vocês entenderam a ideia, né? Como que funciona. Eu quero até mostrar pra vocês. Quer ver? Eu vou pegar aqui. Tô pesquisando aqui na internet. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó, eu tô pesquisando por modelos de artes feitas no CorelDRAW. Que são essas aqui, ó. A gente tem várias artes, tem panfletos, tem imagens mesmo, ó, fachadas, tem flyerzinhos, artes para divulgação na internet, tem muita coisa. Se a gente abrir, por exemplo, um panfleto desse, vou abrir esse panfleto aqui, ó. Se a gente abrir esse panfleto, vocês vão perceber que é a mesma ideia. São um quadrado de fundo. Aqui a gente tem um monte de como chama? Quadrado? Retângulos com as pontas afinadas. Tá bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu abrir aqui. Agora sim. Então, ó, a gente tem lá um monte de retângulos com as pontas afinadas. A gente tem, isso daqui são duas linhas retas com um contorno bem grosso, não tem canseira. Texto. A gente tem aqui um ícone do WhatsApp que você encontra pronto na internet, de localização também que é pronto na internet, o símbolo de horas que está pronto na internet. Essa imagem desse notebook, esse caboquinho aqui, esse desenho, também tem pronto na internet, tá? Não se engane, não foi feito isso aqui do zero, já tinha pronto, ó, já tinha nesses sites como FreePic que disponibilizam prontos para você. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Ó, as bandeiras dos cartões também tem pronto na internet, mas se for para criar também não é nada complexo. A gente vê aqui que é um quadrado branco, um quadrado azul em cima, um quadrado amarelo embaixo e o nome Visa. Não é canseira, não é difícil, não é impossível de ser criado. A gente tem também mais acima mais textos, título também, ó, a logo. Essa logo, por sinal, é bem simples de ser feita. É a palavra clube com a palavra gráfica rápida embaixo, frase, né? E isso daqui são 4 quadrados com a borda arredondada, cortados. Não são difíceis de fazer. A ideia é a seguinte, você tem que começar a ver a arte não como um todo, mas ela desconstruída, partes por partes. Pegar aquele problema grande, né? Quando você bate o olho a primeira vez, você fala, nossa, essa arte é difícil de fazer. Mas quando você começa a pegar partes dela, você vê que é uma arte muito fácil, muito simples. E ela é uma arte muito rápida de ser feita. E esse é o objetivo nosso, tá bom? A gente quer que você comece a ver isso com um olhar diferente, com um olhar de facilidade, que realmente é o que eu quero mostrar para vocês hoje. Bora lá então, chega de enrolação, vamos começar a criar a nossa arte. Sim? O Wesley disse que tá perguntando isso só porque uma vez ele te perguntou e você não lembrava. Eu não lembro disso não. Eu não lembro disso não. Bora lá então, né? Pra gente começar, eu vou começar com esse fundo, né? Com esse círculo de fundo. Aqui no CorelDRAW a gente tem um ícone específico para isso que se chama elipse, que é esse ícone aqui do cantinho. Então eu vou clicar nele. E agora que eu cliquei nele, ó, nessa ferramenta elipse, eu já consigo clicar e desenhar círculos na tela. Eu consigo fazer isso. Então o que eu vou fazer? Do lado do minha bola aqui, né, da logo da Start, nesse ponto, eu vou criar um círculo. Só porque tá vendo que eu não consigo colocar ele retinho, eu consigo colocar ele um pouco mais oval, mais pro lado, mais chato, do jeito que eu quiser. Para que eu consiga criar um círculo redondo certinho,
eu posso utilizar um atalho no teclado para me ajudar, que é a tecla Ctrl. Quando eu seleciono nela, eu já consigo criar uma bola, né, uma elipse certinha, redonda, igual, sem nenhum tipo de problema. Então, ó, eu estou selecionando no teclado e olha o jeito que está ficando. De qualquer forma que eu mexa, ela cresce proporcional. Se eu soltar o dedo do teclado, vocês vão ver que ela já perdeu a forma, que agora eu já consigo modificar ela do jeito que eu quiser. Então, para criar um círculo perfeito, clico no Ctrl, seguro e assim eu consigo ver o tamanho que eu quiser. Então, ó, vou colocar mais ou menos desse tamanho. Vou soltar o mouse, tá? Vou soltar o botão do mouse e depois solto o botão do teclado. E assim eu já consegui criar um círculo perfeito, redondo, do jeito que a gente precisa. Vou até inclusive colocar ele em cima da nossa imagem original para que a gente consiga o mesmo tamanho do exemplo que a gente tem. Então mais ou menos aqui, perfeito. Então, ó, agora a gente conseguiu criar um círculo perfeito. Vocês viram que na hora de redimensionar o tamanho, eu não fui nos cantos, não fui nos meios, eu fui nos cantos. Se a gente arrastar aqui nos cantos, eu também perco a proporção. Mas se eu arrastar aqui nas beiradinhas, ó, eu não perco a proporção, ele vai sempre crescer por igual. É o que a gente quer, tá? Não é aquela arte mal torta, mal proporcionada, que dá aquela ideia de amadorismo, tá? A gente quer uma arte bem profissional mesmo. Então já temos o fundo, e o fundo da nossa arte lá, ele é preto. Então eu vou ter que colorir esse nosso círculo com a cor que eu quero, que no caso é o preto. Para isso eu vou utilizar a nossa paleta de cores, que está aqui no lado direito. Então se eu clicar nessa setinha aqui embaixo, ó, eu vejo a paleta completa de cores. Eu quero preto, então é o primeiro tom que a gente tem aqui. Eu vou clicar e já preencheu aquele círculo que a gente tinha de preto. Eu vou tirar o contorno que aquela fórmula tinha, porque se vocês verem aqui, ó, ela tem um contorno. E eu não quero que esse contorno apareça no nosso resultado final. Então para remover esse contorno, eu vou clicar aqui embaixo, ó, nessa parte onde tem as cores que a gente já utilizou no projeto. A primeira é a cor vazia. Então eu vou clicar sobre ela com o botão direito. E vocês vão perceber, ó, que ele deu uma leve suavizada aqui na beirada. E a gente tirou o contorno da nossa forma que a gente queria. Agora eu já tenho então um círculo perfeito do jeito que eu queria, do jeito que eu precisava. O primeiro passo já foi. Agora o nosso objetivo é criar essa malha aqui, verde, né? Com essa ideia de ondulados, né? De tijolinhos ali passando um por baixo do outro, tá? Como que eu posso criar aquilo, Igor? Como que eu vou fazer esse negócio? Vocês conseguem ver que tem um padrão muito bem definido. A gente tem uma aqui, ó, uma completa em pé, uma completa em pé. Aqui deveria ter outra em pé completa e aqui deveria ter outra em pé completa. A gente tem deitada, 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 deitada. Tá vendo que tem um padrão? Ela segue uma mesma ordem e que eu consigo construir ela maior se eu quiser? É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta de quadrado, de retângulo, né? Que é essa ferramenta logo acima da elipse. E vou clicar nela. E aqui no nosso exemplo que eu tenho, eu vou construir um quadrado, um retângulo na verdade, que seja parecido com o que a gente tem na nossa arte. Então eu vou procurar o que está mais completo, no caso esse aqui de baixo, ó. Vou dar um zoom bem pertinho dele. E aqui eu vou construir um retângulo que seja exatamente igual a ele. Eu vou bem no cantinho, vou clicar e vou arrastar até conseguir fazer aquele retângulo exatamente igual. Pronto, ó, construí ele. E agora a gente já tem um retângulo do jeito que eu quero. Eu preciso de pegar a cor, para colocar a mesma cor que a gente vai colocar ali. Então, para selecionar a cor, eu vou utilizar uma ferramenta no CorelDRAW que se chama conta-gotas, que é essa ferramenta aqui de baixo, ó. Essa ferramentinha de conta-gotas. Parece um conta-gotas mesmo. Você vai clicar nela e depois você pode selecionar que ele vai mostrar as cores para você. Então, ó, eu sei que esse verde é o R106, G167 e o B34. Quando eu escolher a cor que eu quero essa cor. Basta clicar e a cor já veio aqui para baixo para o nosso histórico de cores usadas. Então, com o nosso retângulo selecionado, eu vou clicar nela. Pronto, ó, a gente já preencheu ela com a cor que eu queria. Tá vendo que esse retângulo também tem esse contorno? Vou até trocar ele aqui para vocês verem, ó. Tá vendo esse contorno? Eu não quero que esse contorno apareça na minha arte. As artes mais profissionais, normalmente ela não tem esses contornos, a não ser quando é proposital, tá? Então eu vou tirar aquele contorno. Para tirar, vou novamente na minha palheta embaixo, lá embaixo, e na primeira opção, que é a opção sem preenchimento, com o botão direito do mouse, eu removo aquele contorno. E agora a gente já tem o nosso primeiro quadrado do jeito que eu preciso.
como a gente está colocando verde sobre o verde, a gente vai até se perder, né? Não vai saber onde eu coloquei. Então, por enquanto, eu vou colocar uma cor diferente. Eu vou colocar aquele tom de azul que a gente tinha pego, esse ciano, só para a gente ter de modelo. E depois vamos trocar de volta para o verde, tá? Então, ó, o primeiro já foi. Qual que é o nosso próximo passo agora? Vocês conseguem perceber que nesse pedacinho que está cortado seria um outro retângulo também? Nessa parte também que está cortada também seria um outro retângulo? Então, eu vou pegar esse retângulo e vou colocar na parte que ele deveria estar. Então, eu vou pegar esse primeiro, vou dar um Ctrl C no teclado e um Ctrl V, dupliquei ele e agora eu posso arrastar ele para o lado. E eu vou colocar ele ó, na mesma posição que ele deveria estar aqui, mas que ele não está atualmente. Só porque eu tenho o mesmo problema de quando a gente foi criar a elipse. Eu posso colocar ele no lugar e eu tenho que ir pelo rumo para ficar certinho, eu não consigo. Então eu posso utilizar novamente um atalho no teclado para me ajudar a manter uma mesma linha, para que ele fique certinho. Então novamente com o Ctrl no teclado eu consigo travar para que ele não saia da ordem, ó, e eu tenha a mesma linha, e ele fique alinhado sempre. Então eu consigo trabalhar do jeito que eu quiser. Se eu soltar o Ctrl, ele vai lá para cima, do mesmo jeito que eu quiser. Se eu seguro, ele trava e eu consigo manter a ordem do jeito que eu quiser. Então, ó, escolhi o lugar que ele começa aqui, mais ou menos aqui, tá ótimo. Soltei o botão do mouse, soltei o do teclado, a gente já tem o nosso segundo quadrado. Agora eu vou fazer o mesmo com o lado esquerdo. Então vou dar um Ctrl C novamente, um Ctrl V. Vou fazer a mesma coisa para o lado da esquerda. Com o Ctrl selecionado, eu vou clicar e arrastar até chegar no ponto onde ele deveria estar ali. Então é mais ou menos aqui, no lugar que ele deveria estar. Agora essa linha que a gente acabou de criar, ela se repete novamente nesse ponto em cima e no último ponto também. Então eu vou utilizar essa mesma linha que eu acabei de criar para copiar para cima. Então ó, nesses dois que a gente tem, eu posso pegar dois quadrados, utilizando a opção no teclado, que é o Shift, a tecla Shift, eu posso selecionar mais de um elemento. Então selecionei dois elementos, esses dois elementos aqui de baixo, ó, o primeiro, com o Shift, o segundo. E agora eu posso dar um Ctrl C e um Ctrl V, que eu vou copiar os dois elementos de uma vez. Então, Ctrl C, Ctrl V. Copiei, eu posso novamente clicar, arrastar e posicionar ele aonde eu preciso, que é nesse ponto. Agora a gente já construiu a nossa segunda camada. Agora vocês vão perceber que a terceira e a quarta camada, elas são as mesmas das duas que a gente acabou de criar. Então eu vou fazer o seguinte, vou selecionar o primeiro, com o Shift o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Selecionei todos os retângulos que a gente tinha. Eu vou copiar eles, vou colar e vou levar eles para cima mais uma vez, porque assim a gente já conseguiu fazer todas as linhas da horizontal que a gente tinha. Vamos lá, com eles selecionados, Ctrl C, Ctrl V no teclado, vou selecionar e arrastar lá para cima para onde eu preciso. Do mesmo jeito, se eu quiser manter o mesmo alinhamento, eu posso utilizar o Ctrl, que ele vai seguir o mesmo alinhamento para não ter canseira. Então, vou colocar no ponto certo, marquei, solto o mouse, solto o teclado. Agora a gente já fez todos os quadrados, retângulos, perdão, que a gente precisava na horizontal. Agora a gente vai partir para a vertical. A gente vai fazer esses quadrados que a gente tem, porém na vertical. Mais uma vez, né, Andressa? Aquela ideia de abstração, a gente tem que ver um pouco além. Vocês conseguem ver que o padrão ele é o mesmo, tanto na horizontal quanto na vertical. Então eu posso pegar, vou pegar por exemplo esses dois aqui, ó, vou selecionar eles, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, e eu vou pedir para o CorelDRAW para ele girar para mim essa seleção. Então aqui em cima, nessa opçãozinha de girar, eu vou dar um giro de 90 graus nele. E aquele retângulo que estava na horizontal foi para a vertical. E agora, mais uma vez, eu posso posicionar eles no ponto que eu preciso, do jeito que eu preciso que eles fiquem. Então vou ajustar aqui, mais ou menos nesse ponto. Então a gente já construiu a primeira coluna que a gente precisava. Agora, vocês já sabem como a gente vai fazer, né? Vamos arrastar essa e vamos colar aqui em cima. Ctrl C, Ctrl V, vou colar ela no ponto que eu preciso. Vou verificar aqui a distância, mais ou menos é isso mesmo. Ok. E agora está faltando essa camada do centro, a da lateral esquerda e a lateral direita. Vamos fazer ela também. Do mesmo jeito, essas três que restam, elas são de 3 colunas. Então eu vou pegar uma que já está pronta, que é essa, com Shift, vou selecionar os 3 retângulos que eu preciso. Vou dar um Ctrl C,
um Ctrl V e vou girar 90 graus novamente. E assim, a gente já tem agora outra linha com 3 colunas, né, com três retângulos na horizontal, que é o que a gente, na vertical, que é o que a gente precisa. Então eu vou só ajustar eles para ficar no ponto certo. Quero que eles fiquem bem aqui. Ok. Agora que eu já tenho esse também, eu vou copiar ele e vou jogar para a direita e para a esquerda do nosso projeto. Então vou selecionar novamente eles, né, com Shift, Ctrl C, Ctrl V, vou levar para a direita primeiro, e aqui eu vou posicionar onde eu preciso, ou é onde eu precisava, e vou fazer o mesmo processo para a esquerda. Ctrl C, Ctrl V, e vou levar para a direita. Ah, Igor, mas esses retângulos do canto, eles não estão nem sendo usados, para que tu fez? É porque para mim é mais fácil criar desse jeito. Às vezes você não precisaria realmente de ter colocado ele, tá? É apenas a forma mais fácil de aproveitar as grades que eu já tinha feito. Então depois que eu posicionei ali, já está no lugar certo, a gente já tem agora, vou selecionar todos eles, ó, dar uma seleção completa, vou colocar no tom de verde que a gente precisa dele, né? E a gente já tem aquela malha de baixo que a gente precisa. Olha lá o efeito que a gente estava buscando, aquele efeito de malha que a gente acabou de criar. Foi bem fácil, não foi? Não foi canseira de fazer. Então eu vou dar um Ctrl Z, voltar no lugar que eu estava. E agora que eu tenho essa malha pronta, o meu objetivo é fazer com que esses retângulos que são individuais na nossa seleção, tá vendo? Que eles se tornem apenas um. Para isso, eu vou selecionar todos eles, e depois que eu seleciono todos eles, o Corel me traz uma opção bem legal, que é a opção de solda, onde eu consigo soldar esses elementos. Então com um clique, eu faço com que todos aqueles elementos separados se tornem apenas um. Então quando eu clico nesse elemento, eu estou selecionando todos de uma vez. E agora a gente já tem uma malha pronta para ser utilizada, né? Que era o objetivo que a gente tinha. Agora o meu próximo objetivo é fazer um recorte nessa malha que se encaixe perfeitamente dentro desse círculo preto, para dar esse efeito que a gente está buscando. Se vocês prestarem bastante atenção, tem uma bordinha preta que a gente tem que deixar também. Então o que eu vou fazer? Esse é o nosso exemplo que a gente tem, né? Que a gente já tinha criado. Eu vou duplicar ele, dando um Ctrl C e um Ctrl V. Vou colocar uma outra cor, apenas para a gente conseguir ver mais fácil. E aqui no cantinho, eu vou reduzir um pouco esse círculo. Então, vou reduzir um tanto assim, mais ou menos. Vou centralizar ele, clicando e arrastando para o centro. E tá lá, a gente conseguiu fazer um contorninho bem fino, que é mais ou menos o que a gente quer. E agora que eu tenho esses dois círculos, o de baixo, que é o original, e o de cima, que é meu novo círculo, onde eu quero fazer o recorte, eu vou posicionar ele ao centro da nossa malha, onde a gente tinha acabado de criar. Então eu quero que ela fique mais ou menos aqui, nesse ponto. Depois que eu fiz isso, eu tenho então a malha que a gente criou com os nossos retângulos e eu tenho um círculo de recorte que eu quero que ele recorte. O que eu vou fazer? Vou pedir para o Corel fazer esse recorte para mim. Aonde estiver encostando esse círculo com a malha, você vai cortar. Para isso eu vou selecionar o círculo que a gente criou de modelo, né? Com o Shift eu vou clicar na malha e selecionei os dois elementos. Eu posso inclusive arrastar que os dois elementos estão selecionados. E lá naquelas ferramentas de solda, de corte que a gente tem do CorelDRAW, eu vou escolher a ferramenta simplificação. Perdão, a ferramenta intersecção. Essa segunda ferramentinha aqui. E com ela, eu vou criar uma cópia exata de tudo aquilo que está se encontrando, do círculo com a malha de trás. Vou dar um clique nela. E olha, já me criou um terceiro objeto, que se vocês arrastarem para o canto, vocês vão ver que é a malha perfeita do jeito que a gente precisa. Uau! Como que fez isso? Não foi nada mais do que o próprio Corel trabalhando para a gente. A gente tinha uma forma, um objeto no fundo, criamos um novo objeto por cima com a forma que eu queria dar para ele e fiz um corte onde os dois se encontravam. E o resultado final foi esse. A gente já tem agora a nossa malha do jeito que precisamos para colocar naquele círculo principal preto. Então vou clicar nela, vou levar lá para o centro do nosso exemplo preto que a gente tem. E tá lá, a gente já fez a nossa parte inicial da nossa logo. Vocês vão vendo que está bem parecido, só apenas algumas diferencinhas, mas a gente já tem um bom começo, né? O pessoal está conseguindo acompanhar, né? Estão tirando dúvidas aí. Se ficarem dúvidas, manda mensagem pra gente, viu, pessoal? O Wesley comentou, que top, Mr. Igor do CorelDRAW. Tá vendo? Eu vou apelar. Peraí, Tá vendo, né? Mr. Igor do CorelDRAW, A gente já começou a fazer então, né? A gente já tem
Deixa eu fazer que já estamos faltando só 15 Peraí, a minutos. Luana falou assim, muito top a Rosa. Eita, tô gostando. Legal, não é? O objetivo aqui é para ser rápido. Se vocês ficarem em dúvida, essa live vai estar lá no Facebook, lá no YouTube. Vocês entram lá depois e vejam quantas vezes forem necessário, tá? Acho bom que você colocou eu pra fazer do Canva. Aí na hora que eu coro é você, né? Vai tá um aqui, né? Bom, então vamos lá. Agora o nosso objetivo é criar aquele triângulo, né? Com as bordas arredondadas que a gente tem. A forma mais fácil de ser feita isso é redesenhando ela. Como que a gente pode redesenhar essa forma, né? Aqui no Corel a gente tem uma ferramenta bem legal que se chama Bezier, que é essa ferramenta aqui da lateral. Com um clique nela, você pode desenhar o que você quiser, clicando, né, juntando linhas para criar um objeto final. Então o nosso objetivo aqui vai ser marcar os 6 pontos, né, desse triângulo. Aqui, 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 aqui e aqui. E depois que a gente criar um triângulo com as bordas retas ali, a gente vai dar uma leve entortada nelas, né? uma leve curva nela para dar esse efeito de arredondado. É o que a gente vai fazer agora. Vamos lá então, ó. Vou marcar o primeiro ponto, vai ser nesse ponto, o segundo ponto de cá, utilizando a ferramenta Bezier, tá? Que é a ferramentinha aqui do lado. Já criamos a nossa primeira reta. Continuando, aqui embaixo eu vou marcar um ponto também. E ó, a gente já criou agora 3 pontos, uma reta aqui e uma reta aqui. Vou criar a próxima reta que vai dar nesse ponto. Então a gente já criou agora 3 retas e 4 pontos. Vou para o próximo, nesse ponto, depois nesse ponto e vou finalizar nesse último ponto aqui. O que a gente fez? Vou até preencher ele com a cor para vocês verem. A gente criou um triângulo, porém nem um triângulo pode ser considerado, né? Nem sei que forma geométrica é essa. Sabe que forma geométrica é essa? Nem sei. Se alguém souber que forma geométrica a gente acabou de criar, se alguém souber, vocês me avisam, tá? Agora que a gente já criou esse negócio reto, o nosso objetivo é pegar essas pontinhas e dar uma leve curva nela. Como que eu posso fazer isso? Depois que eu fiz aquilo transformar um objeto, eu posso vir na nossa segunda forma, que é a ferramenta de forma mesmo, e clicar nela, e na nossa forma que a gente criou no nosso objeto, clicar naquela linha que a gente acabou de fazer e falar que eu quero colocar ela curva, que eu quero converter ela em curvas. Então eu vou dar um clique, e agora eu já posso clicar e arrastar ela no formato que eu quero, no formato de curvas. Eu posso inclusive afinar ela para dar um resultado bem legal, do jeito que eu quero. E tá lá, o primeiro canto a gente já fez. Agora falta fazer os outros 2 cantos. Vamos lá, vamos fazer ele bem rapidinho. Do mesmo jeito, seleciono o objeto, vou voltar nela, vou selecionar novamente a ferramenta de formas, vou dar um clique nessa parte que eu quero deixar ela curva, vou falar que eu quero converter ela em curva e vou arrastar ela até ficar do jeito que eu quero. Depois, para afinar, eu seleciono um dos 2 pontos e aparecem essas hastes aqui que eu consigo manipular do jeito que eu quiser para aquela curva ficar um pouco mais aberta, um pouco mais fechada. Já estamos com a nossa segunda curva pronta. Vamos para a terceira. Aqui do mesmo jeito, vou dar um clique, vou falar que eu quero converter ela em curva, vou arrastar ela até o ponto mais ou menos que eu quero, depois vou selecionar um dos pontos e vou ajustar para dar o resultado final bem legal, bem profissional que eu quero. Então lá, a gente já criou agora nosso triângulo de centro com as bordas arredondadas. Eu vou colocar ele no centro da nossa imagem que a gente está criando agora. Então, coloquei ele lá no centro, vou dar a cor branca para ele e ele tem um leve contorno preto que a gente tem no nosso exemplo. Está lá o contorno preto, a gente também tem o nosso controle preto, o nosso contorno preto, né? Então a gente conseguiu recriar a logo até aqui. Estão conseguindo entender? O que vocês me dizem? Foi fácil? Foi difícil? Vocês esperavam que seriam tão fácil assim, pessoal? Tá fácil, não tá, Andressa? Acho que o pessoal não tá apanhando não, hein? Tá muito fácil. O Wesley tinha comentado, fazendo mágica ao vivo, nem Mr. M faz desse jeito. Tá vendo? Stefania comentou sim, muito. Wesley, Andressa faz... Não faço. Vou ler. Andressa faz do Photoshop pra gente, nunca te pedimos nada. Não, tá gente, vendo? Photoshop não. Rosalva, essas lives salvas são uma bênção divina. Olha lá, todas as lives da Start. O Wesley disse, uou, e eu pensando que você tinha tido trabalho a fazer essa logo. Foi fácil, tá vendo? Não foi canseiro não.
Ó, a gente só tem 10 minutos, vamos lá. Vamos A continuar Rosa escrevendo. disse, eu vou recriar logo do Start. Lógico, recriem a logo da Start, postem nos status lá, marquem a gente que a gente quer ver se vocês conseguirem, hein? Não, querem uma dica? Recriem 1, 2, 3, 5, 10 É. vezes que vocês vão aprender muitas ferramentas. É muito legal. Essa é uma forma de se criar, viu? Tem outras formas de se fazer. Essa é uma das formas de ser feita. Bom, agora a gente já chegou na parte mais fácil de todas, que é a parte dos textos. Então, vamos lá. Já está finalizando a nossa logo. Essa parte que a gente tinha usado da malha, do círculo, eu já vou excluir. Então, selecionei tudo. Com o botão Delete do teclado, eu excluí ele. Então, a gente vai colocar agora o nosso texto. Eu vou utilizar a nossa ferramenta, o Azinho, que tem aqui no canto, o A maiúsculo. Vou selecionar em texto, vou dar um clique em qualquer lugar da nossa área de trabalho, tá? Em qualquer lugar, pode ser dentro da palheta, fora, em qualquer lugar. E vou escrever a palavra Start, que é o que está dentro do nosso logo. Então, Start, texto normal. Agora chega uma parte bem legal que a gente vai escolher a fonte de ser utilizada. Eu sei que a fonte da Start é a Century, mas poderia ser qualquer outra. Para isso, eu vou vir aqui em cima das ferramentas e na seleção de fonte, eu vou escolher qual fonte eu quero colocar. Você poderia colocar qualquer uma, a que você quisesse. Para o nosso exemplo, a gente vai procurar a fonte Century, que é essa fonte aqui. Acho que eu não tinha selecionado ela não. Century. Pronto. Aqui, ufa. Achei que eu ia passar vergonha ao vivo. Tchururu! Tá lá. Selecionei ela e a gente tá com a fonte então Start. Eu vou arrastar ela e eu vou colocar sobre a outra, porque eu quero ficar exatamente igual. Então eu vou clicar no cantinho, vou arrastando ela reduzindo, ou eu posso utilizar a ferramenta também de seleção e dar o tamanho que eu quero em pixels para ela. 16, 14, do jeito que eu quiser. Eu acho que 16 vai ficar legal. Vou colocar ali ela bem lá no centro. Bem aqui assim, ó. Tá um pouco grande, vou colocar ela com 14, vai ficar melhor. 14. Coloquei ao centro. E agora eu tenho que dar uma leve entortadinha nela. Para isso eu tenho duas formas. Ou eu venho aqui em cima novamente na ferramenta de rotação e falo o quanto eu quero rotacionar. Por exemplo, 3 graus, 5 graus, o quanto eu preciso. Ó, 5 graus era o ideal. Ou a segunda forma que eu mais utilizo é dando um segundo clique no texto e aparece pra gente essas opções de rotação. E aqui basta eu clicar e rotacionar o quanto eu preciso. Tá lá, é isso que eu preciso fazer. Agora eu vou dar a cor verde para ela, que é a cor que a gente quer, e vou arrastar para dentro do nosso triângulo, né, que a gente está acabando de fazer aqui. Então vou posicionar onde eu quero. Ficou do jeitinho que eu queria, ficou bem legal. E a gente já criou a logo, a bola da Start Informática. Muito fácil. A gente gastou o quê? 15 minutos? Com explicações? Igor, o Wesley disse, ensina ele aí, Andressa. Do texto, né? Sacanagem, hein? Sacanagem, vocês estão de sacanagem comigo aí. Bom, então a gente O David disse, quando aprender o PHP MVC, começa o Corel. David vai ser o meu aluno, não vai ser aluno do Igor. Ela morre de inveja de ser David. Porque pega as aulas comigo aqui, que não sei o que tá doidinha pra dar aula também. Vai lá, vai com calma. Eu vou passar a professora. David, quer ver lá pra fevereiro do ano que vem ele pode. Mas antes Eu disso, também não. posso, fevereiro do ano que vem. Tá vendo? Então bora lá. Então a gente já fez o primeiro passo. Agora vamos passar pro último passo ali, que é dos textos, que só faltam 7 minutos. Pra gente continuar, eu vou novamente pegar a ferramenta de texto, né, o Azinho ali, e vou escrever Start. Ó, a gente não tem um espaço, né? Informática. Tá lá. Só que vocês conseguem perceber que a fonte é a mesma, porém a palavra Start está um pouco mais grossa e Informática está um pouco mais fino. A gente quer esse mesmo resultado. Então eu vou selecionar o texto, vou novamente escolher a fonte que eu quero, né, que é a Century. Eu acho que no modo reduzir ele não mostra. Century. Acho que vai dar agora. Ótimo. E agora que ele está totalmente grosso, totalmente escuro, né, que a gente quer, eu vou fazer com 2 cliques, vou selecionar apenas a palavra Informática. E novamente lá na parte de textos aqui em cima, eu vou escolher a Century, sem ser a gótica, a negrita. Vou pegar a primeira, que é a normal. E a gente tem a palavra Start em negrito e a palavra Informática. Opa, saiu fora aqui.
e a palavra informática simples, lisa, do jeito que a gente queria. Então eu vou colocar aqui em cima da outra e vou arrastar no cantinho até chegar no tamanho que eu preciso. Tá lá, ó. Ficou certinho do jeito que a gente queria. Só porque eu ainda tenho que trocar essa palavra Start para ela ficar verde, como no exemplo que a gente tem. Então eu vou dar 2 cliques novamente e agora eu vou selecionar apenas a palavra Start. E vou escolher a cor, que é a cor verde. Tá lá. A gente tem então Start Informática, a parte inicial que a gente precisava, do jeitinho que a gente queria. Agora a nossa frase. Essa frase é legal, hein? Mais que educação, uma evolução. E você está se evoluindo agora. Olha que legal. Essa frase é muito legal. Faltou uma vírgula dizendo Andressa. Vamos colocar a vírgula agora aqui. Vou novamente, ó. Não, Selecionei o A. assim, ué. Vou colocar então mais que educação, vírgula. O céu errado escrito. Opa. Educação, uma evolução. Nessa época que eu não conhecia, né, Exclamação. Igor? Pronto, agora que a gente já colocou o texto, eu vou lá então selecionar a fonte que eu quero novamente, né? Então vou vir aqui em cima, vou escolher a Century, essa não é a negrita, é a básica mesmo, a simples, e vou posicionar em cima aqui, né, onde eu preciso que ela esteja. Um pouquinho aqui. Tá, posicionar ela lá em cima. E no cantinho eu vou reduzir ela até chegar no tamanho que eu preciso. Tá lá, acho que é isso mesmo. Tá mais ou menos no tamanho que eu preciso. É verdade, a gente aumentou a vírgula, né? Verdade. Então, ó, a gente já fez a parte de baixo. Já fizemos também a parte de cima, né, da Start Informática. Falta só esse risquinho. Então, com a ferramenta de seleção ali, ó, com 2 pontos, vou clicar e selecionar. Linha de 2 pontos. Eu vou clicar o meu primeiro ponto. E vou arrastar até chegar lá no final. Mais pro lado, mais pro lado. Tá quase. Cheguei no final. Vou soltar. Vou colocar ele um pouquinho mais grosso. Vindo aqui no contorno. Escolhendo a grossura que eu quero para ele. Só um pouquinho mais grosso, tá ótimo. E com o botão direito eu vou colocar a cor verde nele. Tá lá. A gente já conseguiu criar agora o texto Start Informática. Eu vou só juntar essa logo ao texto, deixar ela bem próxima como no exemplo. E a gente acabou de recriar a logo da Start Informática. Muito fácil, muito rápido. Andressa, foi difícil? Pra você eu não sei, mas pra mim foi facinho. Simplesinho, mamão com açúcar. Foi muito fácil e a gente finalizou faltando 3 minutos. Parabéns. Andressa, acho que era isso, né? O pessoal deve ter gostado. A gente vai ter que encerrar a live agora correndo, porque senão a gente vai perder ela. Mas eu espero que vocês tenham gostado muito mesmo, de coração. Foi uma live feita com muito carinho. Vai estar salva lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube também. Então vocês não podem perder também. Vão lá, curtam, compartilhem, mostrem para todo mundo e aproveitem bastante. É isso mesmo? É isso mesmo. Andressa, é hora de dar tchau então. Chega aqui, vamos dar tchau para essa galera. Pessoal, foi muito bom passar esse tempo de novo com vocês. Semana que vem é ela que vai estar dando essa aula para vocês, hein? E a gente vai se encontrar novamente semana que vem. Fechou? Fechou? Então fechado. Pessoal, fiquem com Deus. Até a próxima live. Muito obrigado. Eu vou comentar com vocês lá agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.